Vamos começando a sessão da tarde. Boa tarde a todos e todas. Vamos então dar início aqui à segunda parte do nosso seminário sobre a experiência da cidade entre arte e filosofia, nesta sessão dedicada à fotografia. Para quem não esteve connosco de manhã, tivemos já... Começámos o dia com uma conversa entre o Pedro Letria e o Paulo Catrica, seguiu-se a apresentação da Susana Martins e uma apresentação minha também, antes do almoço. Acho que tem corrido muito bem, apesar de ter que ser assim à distância. Pronto, é sempre um bom momento de partilha e é sempre uma excelente oportunidade de também contactarmos com pessoas que estão à distância e que estão muito longe de nós. E vamos dar continuidade então aqui às apresentações da parte da tarde. Portanto, hoje, o plano agora para a tarde seria começar com o Humberto Brito, com a apresentação do Humberto Brito. Depois o Filipe Russo também fará uma breve apresentação também a partir do seu trabalho também, não é? E terminaremos depois com a conversa entre o Despreda e o David Gagnon, né? Em torno do antimonumento também. Sem mais demoras, vamos então começar, não é? O Humberto Brito vai fazer a sua apresentação intitulada Monumentos e Antimonumentos, e passo a palavra. Obrigado, Nélio, obrigado às pessoas presentes por estarem presentes a ouvir esta apresentação durante a parte da tarde. Aquilo que programámos foi uma apresentação dos trabalhos do Filipe Russo, Centro e Garagem Automática, que seguirá uma conversa entre o David Gagnon e o André Cepeda em torno do livro Antimonumento, como forma de introduzir essa conversa ou de enquadrar no contexto do nosso seminário. Aquilo que eu vou fazer de seguida, socorrendo-me de um texto, é ler algumas ideias que escrevi a propósito destes trabalhos, muito particularmente a propósito de Centro e de Antimonumento, algumas das quais que me surgiram esta manhã. Portanto, vou sem mais demoras começar. Portanto, desculpem por estar a olhar para baixo, mas é a única forma de estar a ler. Eu vou também compartilhar aqui a tela. Está aqui. Ok. Portanto, vou começar. Portanto, aquilo, como acabei de explicar, vou considerar lado a lado os livros de Filipe Russo e André Cepeda, Centro, que é uma edição de autor de 2014, e Antimonumento, que é uma publicação da Ghost de 2019. Visto que o Filipe e o André e o David Gagnon são os três connosco, portanto não preciso de alongar muito sobre o intuito, sobre explicações acerca daquilo que eles queriam fazer e das circunstâncias em que fizeram. Vou dizer a esse respeito o mínimo possível. Aquilo que eu quero fazer é traçar uma esquematização de alguns pontos de contacto, às vezes por semelhança, outras vezes por contraste. No contexto da conversa desta manhã, ocorreu uma forma de enquadrar o André Cepeda e o Filipe Russo numa continuidade histórica. Uma continuidade histórica que é tão mais interessante quanto é uma continuidade que eles nunca reclamam, não é? E vou fazê-lo por apelo a uma frase escrita por Walker Evans em 1931, portanto há 90 anos. Há 90 anos, Walker Evans referiu-se às imagens da AG da seguinte maneira, não é? Por palavras que me parece descrevem bem estes livros. A sua toada geral, escreveu Evans, é uma compreensão lírica da cidade, uma observação treinada da mesma, uma afeição especial pela pátina, um olho para o detalhe, coisas todas estas sobre as quais infunda uma poesia que não é a poesia da rua, nem a poesia de Paris,
mas a projeção da pessoa da AG. Fim de citação. Eu incluí a passagem inteira, é de um texto conhecido de Walker Evans, em que ele opunha a AG a Stiglitz. E parece-me que esta descrição descreve bem a qualidade destes livros e do trabalho destes autores, que eu vejo numa minoria entre os fotógrafos, e a minoria em que eu os colocaria é uma minoria na qual eles nunca se reclamam, é de herdeiros punk da AG, por assim dizer. O facto de terem percursos separados e nem sequer paralelos, exceto no sentido cronológico, o André Cepeda é 3 anos mais velho que Filipe Russo, torna, do meu ponto de vista, ainda mais interessante a aproximação. Agora, algumas palavras sobre 3 cidades, ou sobre aquilo que acontece em 3 cidades, Paris, Porto e São Paulo. Feitas no Porto entre 2014 e 2015, as imagens de Anti-Monumento surgiram pela primeira vez em forma de painel em Paris, na Fundação Calouste Gulbenkian, na exposição coletiva ao sul do Jurtuí, curada por Miguel Vonasco Pérez, em 2015. As imagens que estamos a ver são do mesmo painel exposto em 2016 no Museu de Arte Contemporânea do Chiado, uma exposição intitulada Depois, com a curadoria de Sérgio Má. E nessa altura, as imagens de Anti-Monumento surgem no livro Depois, publicado pela Pierre von Kleist, por ocasião desta exposição. Portanto, também o trajeto de Filipe Russo teve um destino parisiense, aliás, um destino que é o destino atual do Filipe. De anos para cá, ele é professor no Paris College of Art. Tinha acontecido antes uma quase interseção entre os dois, uma interseção que, para a descrever, eu tomo a liberdade de socorrer-me de um certo de correspondência. Nessa correspondência eu falava-lhes de uma ideia que tentarei sugerir mais à frente nesta apresentação, a ideia de que Anti-Monumento e Depois têm, tal como centro, uma origem na cidade de São Paulo, onde Cepeda tinha realizado uma residência na FAP em 2012, de que resultou o livro Rua Stan Getz, também publicado pela Pierre von Kleist em 2015. Esse livro parece-me um ponto de viragem no trajeto do André. Eu falarei sobre isso mais à frente. Mas já por esta altura, portanto, em 2012, já o Filipe Russo andava pelas ruas de São Paulo, saía antes de amanhecer para fotografar, ao mesmo tempo que o André Cepeda lá estava. Então, já agora, o Filipe Russo fazia isto como parte do seu projeto de mestrado do programa de fotografia de Hartford. O centro, o trabalho final desse, corresponde à concretização ou à reformulação do boneco ou do dummy produzido na altura da apresentação do projeto de mestrado em Hartford. Bom, então ocorreu-me perguntar-lhes, enquanto preparava esta apresentação, se por acaso eles se tinham cruzado no Brasil. Vou mostrar a resposta do Filipe. Não nos encontramos em São Paulo, não sei a razão. Escutei alguma vez de amigos que deveríamos ter-nos encontrado. Ronaldo Wentler, professor da FAP e um bom amigo, me disse que tinha encontrado com o André e que tinha pensado em mim. Comentou dos desafios de separar com os passos da cidade carregando uma câmara de grande formato. Tenho uma cópia do livro Rua Stan Getz, de que gosto muito. Algumas imagens me marcaram com força. Como alguém que nasceu e viveu na cidade, fui tocado pelo percurso que André propõe. André, foi muito bom ver a minha cidade vivida por você. No livro tem uma foto do Mirante do Val, que eu passo a mostrar, onde era meu prédio, continua o Filipe, Mirante do Val, prédio onde era o meu estúdio. Talvez eu esteja lá, dentro do prédio, trabalhando em imagens de São Paulo. O que me pareceu uma coisa extraordinária. Esta ideia parece uma ideia extraordinária. Horas depois desta correspondência, a resposta do André confirmava o conhecimento à distância e a admiração recíproca. Vira bastante trabalho do Filipe durante a estadia em São Paulo e partilhou a pena por não terem chegado a cruzar. Ora, vista no prisma do desencontro, a monumentalidade desta imagem do edifício Mirante do Val, que é o prédio mais alto de São Paulo, ela adquire um sentido próprio, que me parece quase um começo de ficção. Imaginem, 2 sujeitos embrenhados na história privada e nos pequenos dramas solitários do seu próprio processo artístico, surgem aqui diluídos contra o pano de fundo da megalópole, né? Diluídos, mas ligados, e essa ligação é interessante.
A metáfora da irreconciliabilidade de experiências particulares, as próprias dimensões da engendram um afastamento e uma impessoalidade de escala em que existe, todavia, um aspecto quase bondoso. Apetece dizer que a cidade tem um modo próprio de os manter afastados para o bem deles, para não se distraírem com afinidades e com inibições, para que não haja contaminações mútuas. Neste momento, ambos procuravam singularizar intuições e não deviam ser incomodados. E parece-me algo de otimista neste panorama. No ponto de vista do desencontro, esta imagem é inadvertidamente uma refutação casual do solipsismo do fotógrafo. Ronaldo Winkler, na descrição feita por Filipe, toca ali num ponto em torno do qual podia rodar toda esta apresentação. Os desafios de alguém se deparar com os espaços da cidade carregando uma câmara de grande formato. Eu vou falar um bocadinho sobre isso. É que ambos os autores, Filipe e André, se forçam a trabalhos pesados que a indústria fotográfica vê hoje como anacrónicos e, por isso, desnecessários. Sobre o desfazamento a todos os níveis entre a fotografia enquanto indústria e o entendimento da fotografia que estamos a considerar, é escusado enumerar motivos, visto que esse desfazamento esse entendimento já era desfasado da indústria nas épocas da AG e do Walker Evans. Num tempo marcado pela velocidade e pela urgência, são menosprezadas as vantagens de câmaras arcaicas, entre outras, o tipo de experiência associado a estas câmaras, cujos processos obrigam a um ritmo particular e a modos particulares de apropriação espacial e de relação com o lugar. As obras de Cepeda e de Russo prendem-se com um certo tipo de experiência da cidade que não é completamente subsumível na experiência de Flannery. Muitas vezes procuramos descrever os fotógrafos como uma espécie de flaneur, mas pensem assim, nenhum flaneur se obrigaria a carregar tanto peso, era completamente desnecessário. Além disso, ao contrário do flaneur, o fotógrafo está envolvido numa atividade produtiva particular, como aliás os fotógrafos gostam de dizer, estão a produzir trabalho. Não é? O flaneur não está a produzir trabalho. Bom, agora de passagem, mais umas palavras sobre este tipo de experiência. Essa experiência no que se prende com a caminhada pela cidade é muito bem descrita por Sérgio Má a propósito de André Cepeda na introdução ao livro depois, no texto que acompanha as imagens. A caminhada, o passeio, a ronda, pode ser vista como um processo, um exercício de confrontação e entrosamento entre corpo e espaço, olho e mente. Trata-se também de pensar a formação de uma outra perspicácia, um olhar com motivações heurísticas, isto é, que procura uma outra compreensão da natureza das coisas, de um saber, ou melhor, de um não saber, que privilegia o sensível e o subjetivo. Vale a pena receber esta descrição contra o pano de fundo das palavras dos artistas. Num depoimento, na revista Old, o Filipe Russo descreve este processo em referência ao encontro de três forças. A própria imagem, enquanto ato de transcrição do mundo, a de uma busca pelo encontro com a subjetividade, e o eixo do mundo enquanto possibilidade de encontrar e perceber uma dimensão de entendimento das coisas mais rica e significativa. Depois diz o Filipe, caminho por horas na esperança de acessar um nível de atenção ou desligamento, não sei ao certo, em que essas forças se equilibrem e a única possibilidade que me reste seja olhar e perceber. O mesmo, por outras palavras, afirma André Cepeda numa nota final de Rua Stan Getz. A decisão de virar à esquerda ou à direita, estou a traduzir isto, é uma nota escrita à mão, que aparece com uma caligrafia na última página de Rua Stan Getz, em inglês. A tradução é minha. A decisão de virar à esquerda ou à direita, ou de ir sempre a direito, é fascinante e fisicamente exigente. O desconhecido e a descoberta, a cada minuto que passa, tudo é novo e a determinação grande. Quero nunca desviar-me deste caminho sem fim, quero que as ruas falem comigo e me ensinem a observar e me digam como agir. O que me guia são as imagens e são elas que me fazem ver o que quero ver e descobrir o que nunca vi. Fim de citação. Portanto, só a caminhada viabiliza um modo de atenção ou de absorção, um desligamento, nas palavras
de Philippe Rousseau, por via do qual a cidade se nos apresenta sob certos aspectos. Uma quarta descrição, que me parece muito precisa deste género de encontro com o mundo, surge no retrato de Walker Evans, feito por Maria Morris Hamburg, um texto sobre o artista. Quando o artista reconhece algo no mundo exterior que se assemelhe com aquilo que esteve a incubar, o seu pensamento inconsciente é libertado para uma imagem e adquire a sua forma peculiar no fluxo do presente e nunca se pode saber qual é antecipadamente. Ou, como disse Eliot, ela refere-se a T.S. Eliot, um ensaio famoso sobre a poesia, não sabemos até a casca partir em que género de ovo tínhamos estado sentados. Fim de citação. Esta passagem de Maria Morris Hamburg lembra-me sempre aquela descrição, aquela distinção feita por Tsiolkovsky a propósito do modo como existe uma diferença entre fotografias e ilustrações fotográficas. No caso das ilustrações fotográficas, a imagem já está resolvida antes do momento da captura. No caso de uma fotografia, a imagem só se resolve no encontro com o fluxo do presente, por assim dizer. Eu estou a parafrasear a ideia de Evans, mas é mais ou menos esta. De Evans, não, Tsiolkovsky. Para Evans, continua Maria Morris Hamburg, o processo era subliminar e quase místico. Se me interessar, disse, vem ter comigo naturalmente. Fim de citação. Bom, falando entre pessoas, muitas das quais já conhecem tudo isto, sinto que não alcanço grande coisa em preaching to the choir, como se diz em inglês, ou ensinar a missa ao vigário. Não só o género de imagens que encontramos nestes livros não pode ser compreendido separadamente de peculiaridades técnicas e de um processo particular na sua origem, em cujo cerne está a caminhada, como o próprio ato de mostrar uma coisa, seja ela qual for, e isto é um ponto que o Filipe, numa conversa recente de preparação desta ação, um ponto sublinhado por ele, o ato de mostrar uma coisa, ainda por cima coisas da cidade cujo interesse visual escapa à maioria dos cidadãos, o próprio ato de apontar para uma coisa quando se usa uma câmara assim, é em si mesmo um ato valorativo muito particular, um ato em certa medida político. Carregar uma câmara grande envolve um género particular de tenacidade e de esperança no que a cidade tem para nos ensinar. Envolve um certo género de otimismo. Com esta nota otimista, vou deixar de lado agora as questões do grande formato e vou passar de uma vez aos livros. Talvez seja bom começar por comentar um contraste flagrante entre centro e antimonumento, o modo como cada um deles tira partido de situações de luz absolutamente distintas. Estas são apenas algumas imagens do livro de Philippe Rousseau, Centro. Portanto, as imagens de centro são fotografadas todas bastante cedo, entre as 5, 7, 8 da manhã. E quase não há sombras em todo o livro, ou antes os objetos são banhados por uma luz natural constante ou em bolsas de luz indireta. Se há sombra, explicava o Philippe Rousseau naquela conversa de preparação, se há sombra, tudo está dentro da mesma sombra. E isto concede aos objetos uma visibilidade sem hierarquias. Tudo o que é importante da mesma maneira. Com a ressalva de que, quando vemos objetos isolados, nem todas as imagens têm esta natureza, há imagens que são imagens de conjuntos. Portanto, quando vemos objetos isolados, isto é, quando as imagens enquadram unidades e não conjuntos, esses objetos adquirem uma construção escultórica e, nessa medida, uma certa prioridade visual, mas adquirem-na por via técnica. Por outras palavras, a partir de objetos encontrados, Rousseau produz esculturas com recurso não a lances de luz, mas com recurso aos movimentos da câmara. Portanto, são fabricações. Fotografa-os como totalidades cuja volumetria tende a ocupar o centro do enquadramento. E essa totalidade tanto pode ser dada pela estrutura encontrada, como constituída enquanto tal pelo próprio ato fotográfico. São imagens cuja construção escultórica presume um certo modo de contemplação da parte do observador. A passagem destes objetos para o plano bidimensional dota-os da capacidade de serem tomados como monumentos. Incita-nos a isso. São, por isso, como Philippe Rousseau, são pequenos monumentos à experiência da cidade e este é um ponto a que voltarei à frente. Agora, por contraste, e para mostrar apenas
algumas imagens do anti-monumento. Por contraste, todas as imagens de anti-monumento são feitas de noite, tirando isto, luz artificial. Em vez de totalidades, temos recortes, temos visões parcelares. Aquilo de que são recortes, o monumento ao empresário, vou-vos mostrar, este monumento lindíssimo na cidade do Porto, um monumento ao empresário, inaugurado em 1992 pelo então primeiro-ministro Cavaco Silva. Aquilo que são recortes é aqui da maior importância, mas eu gostaria de falar sobre isso na perspectiva da luz artificial. Sérgio Má, no mesmo texto, explica o seguinte: Cepeda fez estas imagens durante vários meses, entre 2014 e 2015, período em que o espaço público em Portugal era assolado pelos escândalos financeiros e pelos efeitos da dramática crise económica e social. Fim de citação. Esta nota é importante para a nossa apreciação, visto que nada nestas imagens torna autoevidente nem sequer aquilo que está a ser fotografado e muito menos o momento em que está a ser fotografado. Bom, sobre aquele período há duas coisas a considerar a respeito do processo de André Cepeda. Em primeiro lugar, que o monumento ao empresário, o monumento ao empresário, fazendo parte dos seus trajetos cotidianos, era para si uma nêmesis por vários motivos. Por um fascínio pelos materiais, o vidro espelhado, ferro, madeira, cimento, um interesse articulado pelos materiais, pela não menos fascinante forma da escultura de José Rodrigues, pelas singularidades da sua degradação, quer por atos de vandalismo, quer por falta de manutenção, ou seja, por erosão autárquica, mas também, e naquela fase mais do que nunca, por aquilo que o monumento evoca, de novo, nas palavras de Má, pela sua enorme carga ideológica, na homenagem que presta a um modelo de crescimento económico que supostamente iria aproximar Portugal dos níveis de desenvolvimento dos países do centro da Europa. Fim de citação. Diante desta escultura, situada no cruzamento da Avenida Boa Vista com a Marechal Gomes da Costa, no Porto, instalara-se também um posto de apoio a toxicodependentes por aquela altura, um daqueles postos de distribuição de metadona. A contiguidade irónica entre um sem número de vidas alienadas e aquele monumento caduco a um modelo de sociedade colapsado e alienante, e o último mandato de Cavaco Silva na política portuguesa sugeria ao fim de um grande ciclo da nossa vida coletiva, assinalado no facto de ele ter sido quem inaugurou esta exposição. Essa contiguidade não pode senão ter sido percepcionada de forma muito áspera, mostrando pontos de vista. E agora estou a citar, esqueci-me de pôr o texto aqui, mas estou a citar de novo a descrição feita por Sérgio Má, mostrando pontos de vista ora parcelares, ora aproximados de segmentos da escultura. As imagens de anti-monumento são, por isso, um gesto político. Operam, nas palavras de Má, uma fragmentação da mesma, configurando-a enquanto anti-monumento, como reversão crítica da homenagem ao empresário, assinalando o interesse do artista em articular uma atitude estética com o escrutínio da história. Fim de citação. Em segundo lugar, e pelas circunstâncias já descritas, o monumento ao empresário assente-se enquanto tópico de interesse fotográfico, ao mesmo tempo que as luzes da cidade se apagam. André Cepeda recorda várias vezes que a Câmara Municipal do Porto se viu forçada a desligar a iluminação pública em muitas partes da cidade naquele tempo. A transfiguração da paisagem urbana por este ato administrativo não podia senão ser cativante para o autor de Rian e de Ontem, que eram livros profundamente sombrios. Se nesses livros o autor procurou lidar com o fim da linha, o fundo da pólis, esse fundo parecia agora alastrar para o centro. O modo como aquele monumento era batido pela iluminação artificial é então um ponto de partida para este conjunto de imagens e para o conjunto intitulado Depois, título que, de certa maneira, já pede que nos perguntemos: depois de quê? Depois da Troika? Depois dos estragos? Depois de anoitecer? Voltando um bocadinho atrás, gostaria de sugerir que o uso que André Cepeda dá àquela transfiguração da cidade denota uma inflexão no seu trabalho, uma inflexão que deve tanto à cidade do Porto e à situação socioeconómica, como, do ponto de vista artístico, à sua passagem por São Paulo. Num sentido, e como escrevi na altura, uma resposta
completa a pergunta depois de quê deve incluir o termo depois de Rua Stan Getz. Nem que fosse pelo uso predominante da cor, predominante e não mortiço, as imagens que formam depois, embora um pequeno número delas sejam mais antigas, são marcadas pela passagem do autor pelo Brasil. Ontem e Rian tinham um aspecto asfixiante que deixa de ter prioridade nessa série, passando para primeiro plano a busca de um refinamento cromático e composicional, cujo recorte e cuja abordagem tem mais parecenças com algumas das imagens de Rua Stan Getz do que com trabalhos anteriores. Como observa Mann, na mesma introdução, Cepeda procura estabelecer uma congruência fecunda entre o tipo de lugares e o tipo de abordagem fotográfica. No entanto, as diferenças tópicas apenas acentuam uma visão forte, um denominador comum. Depois é, a esse respeito, parece-me, uma tour de force, a sua paleta, que me parece magistral, cujas inovações, estou convencido, advêm da passagem do André por São Paulo, era delimitada justamente pelo espectro cromático das imagens que formam o antimonumento. Eu penso, posso estar enganado, mas penso que todas as cores que vemos no resto do conjunto depois são as cores admitidas por este conjunto do antimonumento. Todo o espectro cromático é definido pela luz artificial que incide neste lugar, neste momento. Considere-se, entretanto, duas outras imagens de depois, antes de voltarmos ao trabalho de Filipe Russo. Na exposição do Chiado, estas imagens surgiam separadas. São as imagens que estão na extremidade esquerda, juntar esta esquerda e juntar esta direita. Portanto, estas imagens. Portanto, na exposição do Chiado, estas imagens surgiam separadas. No livro surgiam uma a seguir à outra. A primeira mostra um balcão de falso mármore em tons de sabão azul e branco, não é? Iluminado dentro, refletindo a sua própria imagem caótica sobre feixes de azul e cinza e reflexos débeis de púrpura num chão de mármore verdadeiro. Ao mesmo tempo que me parece esta imagem, um consciente ou não, fantasma de São Paulo projetado, alguns no Porto, e aquilo a que me refiro é à semelhança entre esta imagem feita em São Paulo, que pertence ao livro Rua Stan Getz, e o género de visão que ele procura realizar aqui, ao mesmo tempo que esta me parece, que esta imagem, a primeira imagem, me parece a projeção de um fantasma de São Paulo no Porto, esta imagem recupera ainda o leitmotiv que marcava depois da luz emanada de objetos inanimados, que é uma metáfora luminosa para a percepção de que as superfícies nos falam, as superfícies da cidade, ou que chamam por nós, ou que se acendem para nós, que é um leitmotiv encetado em depois, logo no início da exposição e no princípio do livro, a preto e branco. Portanto, estas imagens da luz refletida que acende um tampo branco, dando a ideia de que tem luz própria, e a imagem recuperada de Rian, este símbolo solar descoberto pelas trevas, não é? Há uma espécie de ideia parece-me, de homenagear ou de brincar com a ideia de que as superfícies animadas emitem luz. Ao lado dessa imagem, surge então no livro, portanto, ao lado daquela imagem que parece, não percebo bem o que é, parece uma coisa de falso mármore, ao lado dela surge no livro depois um esquema de cores idêntico, embora resolvido em objetos diferenciados, este mostruário de candeeiros de luz fluorescente, onde 6 retas brancas delimitadas por suportes de alumínio em fundo cinzento contra a parede turquesa. Se a primeira me parecia um fantasma e um leitmotiv é em si mesmo uma espécie de fantasma fabricado, esta segunda parece-me antes uma escultura da primeira, não é? O género da escultura que, a propósito, Filipe Russo podia ter feito. Voltando ao ponto de partida e por contraste com o centro, em depois e anti-monumento, que dá origem a depois, toda a luz é artificial. Esta última escultura é, assim, do meu ponto de vista, um monumento à pretensão da luz artificial ao estatuto de luz natural. Se quisermos, um monumento insólito à espécie humana. Na pior das hipóteses, é um monumento à iluminação pública, algo que deixamos de poder dar por garantido neste momento histórico. Bom,
chega uma boa altura para nos questionarmos. E os monumentos construídos por Filipe Russo são monumentos a quê? Um rápido inventário talvez nos seja útil. E eu agora vou alternar o compartilhamento para mostrar o conjunto de Filipe Russo. Como é que isto se faz? Desculpem. Vou mostrar. Desculpem. Enganei-me na tela. Portanto, vou mostrar-vos as imagens de Filipe Russo. Isto é o conjunto formado das imagens que formam o seu livro. Um rápido inventário talvez nos seja útil. Agora vou fazer uma breve descrição de cada uma destas imagens. Pegadas no concreto. Um saco cinza com livros. Um assento de cartão sobre azulejo. Para nos sentarmos a ler aqueles livros. Será isto um convite cortês da parte do autor? Tipo, sente-se aqui para não se sujar a ler o meu livro. De seguida, uma laje ligeiramente levantada pela compressão do solo. Depois, um sinal de trânsito vergado completamente à horizontal, mas já sem sinal agarrado, e faz-nos perguntar que género de signo é ainda, que género de sinal é este. É uma imagem que dá alguns problemas ao ponto de vista semiótico. Depois temos um pilar comido até ao osso. Depois um par de caixotes equilibrado contra a parede, não é? Que lembra uma figura encostada à espera de alguém. A mim faz-me pensar numa estátua, um homem-estátua, por assim dizer. Depois podemos olhar para um portão pós-funcional. De seguida uma estrutura de traves no alcatrão, inespecífica. Depois, e reparem que estou só a referir-me às imagens de objetos isolados e não às imagens de conjuntos que levantariam outro género de descrição, vou circunscrever a minha caracterização a estas imagens. Depois temos um pneu pousado sobre uma tábua. Para que é que isto é? Isto é um banco à paisana? Para que é que serve isto? Depois vemos papelão colado a fita cola numa calçada anónima. E será isto? Isto é esta imagem que vemos do lado direito. Do lado esquerdo, desculpem. O que será isto? Será um tapete, um tapume? Será um telhado com uma casa por baixo? Será um lugar de venda ambulante? Ou como pergunta Diane Wisnik no texto que acompanha o livro, será uma cama usada durante a noite que recém termina? Uma espécie de tampa improvisada para cobrir buracos superficiais no piso? A mim faz-me imaginar um penso improvisado sobre uma ferida, como se a cidade se tratasse a si mesma desajeitadamente. Ou, para falar de uma das minhas preferidas, uma árvore com raízes numa insólita base quadrangular, parece espremida como pasta de dentes por ação de uma latência tectónica. Percebe-se depois que o tijolo do canteiro desapareceu. Mas quem é que o deixou assim? Nunca saberemos. Quase no fim, desculpem, quase no fim, este monte de pedras rosa e cinza a encher uma estrutura de ferro enegrecida, talvez um poste de iluminação, rimando com a paleta do pavimento e do livro inteiro. Uma paleta sonolenta, como refere Wisnik. Cinza, ocre, bege, branco, rosa. Esta é toda a paleta do livro de Filipe. Depois, um súbito rasgão na calçada. E nós perguntamos, será que é dali que vêm as pedras que estavam dentro da fotografia anterior, etc. Um breve inventário do género de monumentos que encontramos neste livro. As perguntas que nos colocamos sobre o livro vão atrás do processo de encontro, ou tentam imitá-lo, um processo que nunca é conclusivo, mas aberto. Diz Filipe Russo numa entrevista: vejo os objetos fotografados como monumentos que celebram pequenos gestos de transformação. Fim de citação. Esta ideia faz-nos voltar à primeira imagem, não é? Aquela imagem de pegadas no cimento, no concreto. Vista nesta perspectiva, esta torna-se uma imagem alegórica, quase como um resumo simbólico do livro. É que todo aquele inventário, tudo aquilo que acabamos de ver, todas aquelas imagens,
correspondem, no fundo, a pegadas no concreto. Quando o fotógrafo se defronta com elas, é impossível saber quem as deixou, mas o facto de que ali estão é inconfundível. Para todos os efeitos, são marcas deixadas por mão invisível, cuja anonimidade faz pensar na cidade como uma entidade dotada de entropia e agência próprias. O livro do Philippe Rousseau esboça um gesto na direção de nos mostrar a cidade sob esse ponto de vista impossível, mostrando ações particulares, pequenas violências, esquecimentos, configurações efêmeras, sob uma escala extra-humana. Não é? A classe de coisas que descrevi como pegadas no concreto são aqui como que marcas deixadas na cidade, pela cidade. Num sentido assim amplo e geral, é isso que o Philippe ergue monumentos no centro de São Paulo, em substituição dos monumentos que já lá não estão, que é uma coisa sobre a qual o Philippe possivelmente irá falar daqui a pouco. Agora, para terminar, só mais 2 minutos de considerações, que começam por um pequeno desvio. A fotografia parece com a arquitetura, no sentido em que ambas são modos de organizar o espaço. Mas, ao contrário da arquitetura, a fotografia não altera o mundo. A arquitetura é normativa e é política. Num vocabulário filosófico, a arquitetura lida com ought, não é? Com o dever ser. A fotografia trabalha na esfera do is, daquilo que é. Não é? Lida com bocados específicos de tempo e de espaço. No seu melhor, a arquitetura melhora um pouco o mundo. No seu melhor, a fotografia aceita o mundo tal como ele é. Ajusta-se a ele, não o corrige, deixa-o tal como o encontra. O que me faz pensar na imagem do Pedro, aquela imagem do Wim Wenders, do anjo, que o Pedro falava há pouco. Esse é o ideal do fotógrafo, ou do fotógrafo não freudiano, ou não parecido com Jeff Wall. A ideia de mostrar o mundo sem interferir no mundo. Portanto, a fotografia ajusta-se ao mundo, não o encontra. Há uma frase bonita da Diane Arbus que descreve isto mesmo, que é: eu, quando estou diante de uma coisa, não ajusto essa coisa, eu é que me ajusto a ela. E isto é um ideal do fotógrafo. É um fraco consolo tentarmos convencer que as nossas imagens acrescentam clareza ao mundo, ou que mudam consciências, ou de que mudam alguma coisa, ou de que resolvem algum problema. Nenhuma fotografia resolve qualquer problema, exceto os problemas suscitados pela própria fotografia. Parece então irónico e paradoxal que muitos de nós tomem como objeto de interesse aquilo que nos frustra e que nos causa sofrimento. Os males do mundo, a injustiça, a alienação, a violência, a paisagem alterada, as nossas vidas pessoais. Qualquer fotógrafo sério já se defrontou em algum ponto da sua vida com este conflito embaraçoso, o de querer que o mundo seja de outra maneira e precisar que ele seja exatamente como é. Ilustrando quão comum este conflito é, a fotografia tem um interesse comprovado pelo que está mal. E isto faz-me pensar, pensando nas nossas amanhã, na maneira como... Poucas palavras, tem que dizer muita coisa, tá? Patrica, eu vou mandar a música para você no YouTube e aí você encontra no Spotify. Não querem mostrar as expos de 98, querem mostrar os altos dos Pinas e as coisas que estão a passar-se ali do outro lado do vale. Tanto assim é que Sarkowski sentiu uma vez a necessidade de defender a fotografia da exploração de que a fotografia se sente mais em casa com as más notícias. Isso, do ponto de vista de Sarkowski, atribui-se a uma tendência mais geral da arte, há de as singularidades das más notícias ser mais fácil dar uso artístico do que às singularidades da felicidade. Fim de citação. Talvez seja útil voltarmos a outro compartilhamento de tela onde eu tenho a citação. Onde é que está? Portanto, do ponto de vista de Sarkowski, isto não é uma particularidade da fotografia, é uma particularidade da arte. O artista interessa-se, é mais fácil para o artista, ou mais interessante para o artista lidar com o que corre mal do que lidar com a especificidade
da felicidade. Bom, seja como for, todo o fotógrafo atraído pelo não-eu, para usar a expressão de Baudelaire, do pintor de vida moderna, que o Nelly citou esta manhã, todo fotógrafo atraído, como Constant Guy, pelo não-eu, conhece bem o conflito, vivido por vezes com ironia e até com sarcasmo, entre desejar que as coisas sejam de outra maneira e o modo como se afeiçoa pela maneira como elas são, não é? Exatamente pela maneira como são. Ora, voltando a Antimonumento e a Centro, uma qualidade destes dois livros e destes dois autores é o silêncio quase absoluto a respeito deste conflito, a tal ponto que este praticamente se dissolve. O gesto de escala produzido pelo livro de Filipe Russo é um modo de lidar com esse conflito em referência às transformações brutas sofridas pelo centro de São Paulo no arco de memória que se estende da sua vida à vida dos seus familiares mais antigos. Já Antimonumento, em toda a sua democraticidade visual, não deixa de sugerir um sofrimento genuíno, com origem num sofrimento coletivo e uma cólera justificada em relação àquilo que evoca o monumento ao empresário. Castigada pelo vandalismo e pelas intempéries, pela fuligem automóvel, assim como pela negligência política, no fim de contas, que são todas marcas na cidade, pela cidade, a escultura de José Rodrigues absorve ali todos os erros da res pública, assume a condição de bode expiatório, a espelho e ferro, uma metonímia amarga e conspícua que Cepeda se sente impelida a derrubar, ainda que esteja tomado de fascínio por ela. Enquanto reversão crítica da homenagem ao empresário, para usar a expressão de Sérgio Má, o painel de 8 imagens mostrado na Gulbenkian de Paris e mais tarde no Chiado, painel a que vou voltar, este painel, na medida em que se propõe como antimonumento, tem, no entanto, um último passo a percorrer, visto que na formulação em painel continua a oferecer-se à contemplação como uma totalidade gloriosa, ainda que negativa. Enquanto objeto tem ainda uma monumentalidade e, portanto, não pode, se quiserem, um antimonumento incompleto. A sua monumentalidade negativa faz-me lembrar uma frase, um gesto de Rousseau, analisado por Fernando Pessoa, numa passagem do livro do Desassossego. Diz a Pessoa: Jean-Jacques Rousseau é o homem moderno, mas mais completo que qualquer homem moderno. Das fraquezas que o fizeram falir, tirou, ai dele e de nós, as forças que o fizeram triunfar. O que partiu dele venceu, mas nos lábios da sua vitória, quando entrava na cidade, via-se que estava escrita embaixo a palavra derrota. Não é? E esta descrição de Rousseau lembra-me muito a formulação, aquela proposição do antimonumento num painel de 8 imagens, que é monumental, mas aquilo que anuncia é o colapso. Não é? Bom, para terminar, vou então falar sobre a reformulação do antimonumento para a forma de livro, que agora, em vez de 8 imagens, é compor-se por 14 imagens divididas ao meio. Talvez seja mais fácil mostrar o livro e depois sugerir às pessoas que vejam e que comprem o livro, e também o livro do Filipe Russo, nos sites da Ghost e contactando o autor. Portanto, o livro Antimonumento transforma-se, é feito com 14 imagens, cada spread corresponde a uma imagem só, mas uma imagem ela própria cindida, não é? Uma imagem que se divide. Não vou mostrar o livro todo, mas é para ter uma ideia do funcionamento do livro. Eu gostaria que vissem este funcionamento para ser claro o que eu vou sugerir de seguida. Portanto, eu já posso voltar a mostrar. Portanto, parece-me que este trabalho de edição do David Gagnon com André Cepeda é absolutamente brilhante no sentido de completar o gesto de anti-monumentalidade começado pelo André quando começa a fotografar, ou quando tem a intuição de fotografar isto. Cria um dispositivo que funciona como um antimonumento. Porquê? Porque cancela repetidamente a percepção de uma totalidade. Para ver a imagem seguinte, a imagem anterior tem de se autodestruir, tem de se dividir ao meio e ser engolida para dentro da escuridão. Torna-se um objeto com o qual convivemos na condição de estarmos impedidos de aceder à sua totalidade.
a condição de cada movimento desta máquina, da máquina que este livro fabrica, é a cisão, é a divisão, a fragmentação, que é o desaparecimento da totalidade às mãos do leitor. À medida que vamos avançando, estamos a cancelar a possibilidade da totalidade, estamos a cancelar a possibilidade da contemplação monumental, de uma coisa monumental. Ora, para terminar esta ideia e para conduzir esta proposição que me parece brilhante, eu gostaria de relacionar isto, por sua vez, com o trabalho seguinte de Filipe Russo, que é a garagem automática, que é um trabalho feito pelo Filipe, que ele vai falar de seguida, em torno de garagens automáticas no centro de São Paulo, que são estes colossos desenhados para guardar automóveis e para funcionarem sozinhos. Portanto, o tipo de máquina que vista de fora também são monumentais, o tipo de máquina com uma garagem automática faz muito lembrar este dispositivo construído pelo David Gagnon, o André Cepeda, com a forma que dão, com a forma de livro que encontram para Antimonumento, que é o de uma máquina cujo princípio da operação é esconder uma totalidade. Nunca vemos tudo o que está a acontecer, é uma coisa que se esconde e que se fecha sobre si mesma constantemente. E poderia continuar, mas penso que estou a exceder um bocadinho com o tempo, portanto vou terminar por aqui e dar a palavra ao Filipe. Obrigado, Humberto. Como é que achas melhor fazer? Damos já a palavra ao Filipe ou fazemos agora um momento de perguntas? Como quiserem. Tu é que sabes. Eu já ia passar ao Filipe porque estava Sim, acho que tem sentido, porque vai pegar no... Okay. E assim faz-se a discussão depois no final. Então, como preferirem. Filipe, por favor, podes começar então. Obrigado. Bom, primeiro, vocês estão me ouvindo, tá? Sim, perfeito. Tá. Obrigado, Humberto, aí pelas palavras. Foi muito bom te ouvir e escutar essa aproximação com o trabalho do André também, que eu gosto muito. E queria agradecer muito o convite para estar aqui hoje. Eu estou muito feliz com essa participação e essa aproximação, né? Vocês já perceberam o sotaque diferente na conversa, mas fiquei muito feliz com esse convite. E eu estava escutando as apresentações de manhã e foi um grande prazer estar aqui e poder falar do meu trabalho nesse contexto, né? Eu acho que é isso, assim. E acho que de manhã também muitas coisas que me interessam foram tratadas em vários momentos das conversas, né? Eu acho que a questão do gesto, né? A questão do tempo, a questão do esvaziamento, do espaço esvaziado da cidade, dessa fotografia que silencia. Acho que tem muitas questões que foram sendo tratadas, o caminhar, a errância, né? Acho que uma série de coisas aí vieram sendo colocadas e que me interessam muito e fazem muito parte do que eu faço, assim, né? Eu vou dividir a tela também, vou mostrar algumas coisas, eu vou começar falando do centro, mas eu não vou me alongar muito, porque eu acho que Humberto já deu um belo panorama do trabalho, né? E depois eu vou entrar no Garagem Automática, que eu acho que são dois trabalhos, para mim, extremamente interligados, assim. Eu não consigo pensar os dois. Para mim, são muito próximos. Tem um outro trabalho que eu estou terminando agora a edição, que para mim também faz muito parte desse contexto, que foram mais ou menos 10 anos de vida muito intensa no centro de São Paulo, né? Como o Humberto trouxe a foto do prédio ali, eu tinha meu estúdio ali no Mirante do Vale, que é esse colosso modernista que fica no centro de São Paulo, e é um colosso muito representativo do que é o centro de São Paulo, porque ele é um prédio
de escritório, é um prédio corporativo, mas que você tem desde cartomante, bicheiro, artista, advogado, todo mundo dividindo esse espaço, né? E eu foram mais ou menos 10 anos aí com o estúdio nesse lugar, e tudo que eu produzi foi a partir dali, foi pegando a minha câmera, meu material ficava ali, e eu não morava longe, ia para lá de manhã, ia para o estúdio e saía com a câmera nas costas, caminhando, mas mesmo muitas vezes, inclusive no percurso de casa para o estúdio, percebendo as coisas e depois voltando para fotografar, né? E então isso é uma coisa, até a gente conversou, eu, Humberto, para mim todo o meu trabalho nasce dessa aproximação, assim, assim, eu não consigo mais fazer nada longe de casa ou longe da onde eu tô, acho que tudo nasce a partir do que está perto, assim, né? Eu tive uma experiência anterior, antes do centro, de fazer uma viagem, um pouco num pensamento de vou fazer um projeto fotográfico sobre o Rio São Francisco, que é um rio que cruza o Brasil inteiro. Foram quase 8.000 quilômetros de viagem com eu e minha companheira de vida, e ao final desses 8.000 quilômetros não existia um trabalho, né? Existia uma grande vivência, uma grande experiência de vida, mas não existia um trabalho. E o centro, eu acho que eu vou entrar aqui já no centro, eu acho que o centro é isso, assim, inclusive o título para mim sempre teve esse pensamento, assim, o centro, ele além de ser esse espaço geográfico da cidade, que é o centro, mas que já no caso de São Paulo e da maioria das grandes metrópoles já não é o centro, né? Ele perdeu esse lugar de centralidade há muito tempo. Centro também, para mim, esse trabalho tem uma relação com a maneira, com o próprio gesto fotográfico, né? Nesse caso. Então, como o Humberto mesmo colocou, as imagens desse trabalho todo se constroem muito a partir do centro da imagem, né? Mas também foi um momento muito pessoal da construção de um processo de trabalho meu, assim, de buscar um centro de produção, de criar de me entender me descobrir muito como fotógrafo, assim, né? Vamos lá, eu vou abrir aqui. Eu vou passar rapidamente por algumas imagens, né? E vocês já viram essa sequência aqui, ela está respeitando a sequência do livro. Para mim, eu trabalho cada vez mais com séries curtas, assim. Eu acho que o Centro tem 21 imagens, o Garagem Automática também tem 21 imagens, e eu tenho me entendido cada vez em grupos menores de imagens, mas né, essa busca por uma certa concisão, que acho que também está na maneira como as imagens são produzidas também, né? Esse apagamento, não sei que palavra usar, mas quase uma economia, né? Que me interessa muito, assim, uma economia da fala, sabe? Isso me interessa muito, né? E Centro, assim, como o Humberto falou, ele é um trabalho que nasceu percorrendo uma área muito delimitada, e acho que vale a pena trazer aqui que eu sou biólogo de formação, eu fiz biologia e trabalhei como biólogo por um tempo, trabalhei com pesquisa na área de ecologia da paisagem e conservação. Meu trabalho de pesquisa por muito tempo foi com dinâmica populacional de árvores na Mata Atlântica, e teve um período em que eu fiquei mapeando um pequeno fragmento de floresta, era uma ilha de floresta, em que eu passei quase 4 anos entrando nessa ilha de floresta e medindo as árvores e os troncos dessas árvores. Eu tinha um mapa que era um mapa
em que um pesquisador anterior tinha plotado a população de árvore, e eu fui reencontrar esses mesmos espécimes para ver se eles ainda estavam vivos, medir o crescimento deles e catalogar novos, né? E eu lembro que a primeira vez que eu entrei nessa floresta, para mim, era impossível de me orientar lá dentro. Eu não entendi. Era uma grande mancha, né? E com o tempo passando, no final do processo, eu não precisava mais do mapa. Eu sabia exatamente onde estava o número. Pelo número das árvores, eu sabia onde elas estavam. E isso, acho que tem uma acuidade do olhar e do estado, desse desejo de percorrer o mesmo espaço por muito tempo, que eu acho que nasceu muito nessa experiência. Assim. Claro que esses mapeamentos são muito... A gente vai fazendo esses mapeamentos dentro da nossa cabeça, mas muitas vezes eles podem não ser verdadeiros também, né? Mas no centro esse processo se repete, assim, né? Eu ando por uma região da cidade que é o Triângulo Central de São Paulo. O Triângulo Central de São Paulo, ele é um triângulo muito relacionado com a fundação da cidade, então ele é marcado por 3 igrejas, né, pelo Mosteiro de São Bento, pela Igreja da Sé e pelo Pátio do Colégio. São 3 elementos aí muito ligados à herança portuguesa, inclusive, de ocupação, e esses 3 prédios foram colocados de uma maneira na geografia da cidade que das torres de um você conseguia ver o outro, né? E então é um espaço geográfico muito pequeno em que eu percorri, chegava às 5 horas da manhã, muitas vezes aos domingos, e percorria exaustivamente esse espaço. E muitos desses objetos que eu fotografei, alguns são muito efêmeros, mas outros, como esse, né? Esse, por exemplo, é um objeto bem efêmero que eu não reencontraria, mas outros passam a ser quase que marcos dessa minha caminhada, e eu reencontro eles em dias sucessivos, né? Bom, e aí falando um pouco dessa aproximação, acho que o Humberto não ele falou de uma forma muito potente dos objetos, né? Mas essa outra escala que eu coloco, né, que é como esse ônibus para mim, né? Primeiro que isso até é uma curiosidade, não sei se, mas tem um elemento assim, né, que eu acho que é da fotografia, que é desse aquela fala que o Humberto também trouxe desse encontro das 3 forças, né? Para mim, assim, tem uma coisa na minha prática que eu acredito muito no aparato fotográfico. Assim. Eu acredito muito... A câmera de grande formato também, ela traz uma... tem um texto que eu gosto muito, que é de um curador inglês que chama Paul Wondell, em que ele fala que esses aparatos, como a câmera de grande formato, ela tem uma idade histórica muito mais longa do que a vida do fotógrafo que faz uso dela, né? E para mim tem muito esse elemento assim de que eu saio, fotografo, e a câmera quase que ela tem esse poder de me mostrar as coisas em alguns momentos, né? Algo na paisagem me cria o desejo de firmar esse objeto no chão e de olhar através dele, mas depois tem esse momento de descoberta que é a partir do momento que eu estou embaixo do pano e vendo a cidade de ponta cabeça refletida no despolido da câmera, existe um momento muito intenso para mim de descoberta, de ajuste, que para os objetos isso é muito evidente, né? Essa monumentalização ela se dá por esses ajustes de câmera, né? Mas aqui, por exemplo, essa imagem desse ônibus, eu estava colocado ali fotografando o que está atrás, fotografando esses prédios, né? E o ônibus estaciona, e eu vejo esse ônibus chegar pela câmera, quase. E esses momentos, para mim, também são muito potentes, assim, porque só por
por ver esse objeto estacionar dessa maneira pela câmera, que eu percebo ele com muita força como objeto. Para mim é quase como se pode parecer até infantil isso que eu vou falar, é quase como um carro de matchbox, assim, né? Um objeto que chega e aí toda essa relação que se coloca em termos de formas mesmo, né? Dessa cidade que é composta completamente por um acúmulo absoluto de formas repetidas, de quadrados, triângulos, círculos, e com uma paleta muito específica, né? Mas eu vou seguir. E aqui eu acho que também tem muitos contextos, isso que me interessa pensar também do centro, né? Que a maioria, muitos desses lugares, para quem é de São Paulo, são lugares carregados de história, assim, né? Carregados de, né? Como aqui, por exemplo, o Largo da Memória, né? Que tem toda uma conotação para a cidade, né? Os azulejos, que são azulejos, a gente chama de azulejos portugueses, e com o brasão do estado de São Paulo colocado nesse azulejo, né? E aí você tem esse papelão que se coloca por cima num gesto muito delicado, né? Me interessava muito nesse período também pensar, né? Essa ideia de monumento, ela vem muito na minha cabeça relacionada a São Paulo, justamente assim, São Paulo é uma cidade que se transformou de uma maneira muito acelerada a partir dos anos 40, né? E a ponto né, por exemplo, a cidade que eu me reconheço, o centro que eu reconheço e que eu me sinto familiarizado é praticamente irreconhecível para minha avó, que trabalhou a vida inteira no centro, né? E isso me interessava muito pensar, assim, né? Que monumento é capaz de dar conta dessa memória da cidade que praticamente não existe de forma sólida, assim, né? E o que o Humberto trouxe também dessa energia latente da própria cidade, né? De poder né? Eu também tenho um pouco, eu acho que como essa na manhã de manhã, né? Acho que essa ideia da possibilidade do sonho veio foi muito colocada também e me deseja, eu também tenho esse desejo de imaginar, por exemplo, né? Eu acho que um poste como esse existe, claro, uma violência na origem disso, mas ao mesmo tempo a câmera ela tem essa capacidade de colocar isso com é quase para mim a possibilidade de um poste que se deita ele mesmo, sabe? E me interessava muito nessa aproximação também entre objetos pequenos e essa escala da cidade, era também aproximar, primeiro em termos de importância, essa escala de gesto, né? Então, que a cidade ela é composta tanto por gestos de intensidade urbana, quanto por gestos muito pequenos e efêmeros, e essas duas forças compõem a cidade da mesma maneira, assim, né? E de uma cidade como São Paulo, as duas escalas podem ser efêmeras ou as duas escalas podem ser podem ter uma duração mais prolongada, né? E eu me via muito assim, era 5 horas da manhã, caminhando pelo centro e encontrando o que tinha sido deixado no dia anterior, na noite anterior. E eu ficava, né, percorrendo essa região e a cidade ia se acordando até o momento em que a hora que ela acordava, eu ia embora. É um pouco
esse o processo. Né? Então, vocês percebem que na sequência eu estou muito trabalhando essa aproximação em termos de gesto, de escala, na própria forma dos objetos. Né? Essa foto ela é uma foto que... Porque isso é uma outra questão, né? Meu trabalho ele nunca surge a partir de uma ideia. É muito difícil assim eu dizer que eu tenho uma ideia e eu vou fazer um trabalho. Isso não... Ele surge a partir de percorrer muito o espaço, fotografar. Nesse caso específico, eu tinha como guia um pouco essa memória da minha avó e eu caminhei pela cidade tentando reencontrar espaços e pessoas em que ela tinha conhecido, e o trabalho se origina e o trabalho é completamente outra coisa, né? Mas essa busca por algumas, principalmente por espaços e por pessoas, ela é o meu primeiro guia, e depois as imagens. Eu acho que numa das falas que o Humberto trouxe do próprio André, eu me reconheço muito nesse processo de que as imagens vão me mostrando para onde eu estou indo, né? E essa é uma imagem que me mostrou que eu poderia aproximar as duas escalas. Então foi só quando eu fiz essa imagem que eu entendi que os objetos e a cidade e essa escala maior da cidade poderiam ser aproximados e poderiam existir juntos. Né? Isso né, eu acho que tem uma série de elementos também aí no trabalho que trazem para contextos muito específicos e muito próprios de qualquer grande centro urbano, mas também muito particulares de São Paulo. E essa é uma outra imagem que também ela me ajudou muito a entender o que eu estava fazendo. O processo de fazer essa imagem me mostrou um pouco o que eu estava fazendo, e eu estava com a câmera, porque na verdade muitas dessas imagens elas são quase que extraídas, assim. O processo é pôr a câmera, apontar para o objeto, ficar embaixo do pano e, nas transformações que a câmera de grande formato permite, ficar descobrindo a forma que esse objeto pode tomar com as alterações de perspectiva que a câmera de grande formato permite, né? Então, era um pouco descobrir o que esse objeto pode virar como imagem, olhando ele se transformar no despolido da câmera, né? E nesse processo, nessa imagem, eu lembro que quando eu apontei a câmera para o chão, uma das pedras estava fora do círculo, né? Uma das pedras que está aqui dentro na imagem, ela estava fora do círculo. Eu fiz uma chapa e aí uma pessoa passou andando e chutou essa pedra para dentro do círculo de areia. Eu fiz uma outra imagem e aí outra pessoa passou andando e chutou a pedra para fora de novo. E eu fiz uma terceira imagem. Eu tenho essas 3 imagens, no fim eu escolhi essa para o livro, mas ver isso acontecer pela câmera foi um momento de muita alegria, assim, de muita força, e de entender um pouco o que eu estava fazendo, né? Mas também eu acho que esse livro ele para mim, de uma certa forma, ele tem uma possibilidade lúdica, assim, né? Ao mesmo tempo que para algumas pessoas ele tem um silêncio absoluto, quase que uma imutabilidade nos objetos, também tem essa possibilidade que para mim nessa imagem quase são essas pedras que se desfazem de novo em areia, né? Não só esse gesto de desconstrução desses pés chutando, mas de retorno
há um piso, né? Quando eu mostrei isso no mestrado, eu lembro esse trabalho, e acho que é muito por isso que essa imagem é a última do livro. Um amigo francês trouxe a frase do, né, sur le pavé la plage, né? E por isso eu escolhi essa imagem muito para terminar o livro, né? Bom, aí eu vou entrar no garagem automática, eu não vou me alongar muito no centro, mas o garagem automática ele nasce, o Humberto trouxe também essa fala, o São Paulo, a partir dos anos 60, começa um grande processo de modernização do centro, né? A gente tem o auge da arquitetura modernista brasileira e tem um projeto de você transformar o centro da cidade numa zona mais pedonal. E nesse processo a prefeitura de São Paulo cria um incentivo fiscal, claro que com um lobby, a Atlas Schindler, que é essa empresa alemã de tecnologia de elevadores, né? Ela traz essa tecnologia para o Brasil. O Rino Levi, que é um arquiteto brasileiro muito importante, faz todo um trabalho de aproximação com a prefeitura para conseguir incentivo para a construção desses prédios. E 36 edifícios garagens são erguidos, formando um círculo nesse triângulo central em que eu produzi o livro Centro. Existe um círculo desses edifícios garagem. Então, você tem as grandes malhas viárias que chegam ao centro. Então, as pessoas viriam de carro, param nessa máquina, o carro, e entram no centro pedonal para trabalhar, né? E esses edifícios garagem, eles são completamente pensados e construídos para serem garagens, né? E São Paulo, nesse período, entre os anos 60 e 80, é a cidade com o maior número de edifícios garagem no planeta. E são edifícios completamente funcionais e alguns deles eu cheguei a entrar em edifícios de 36 andares que cabiam 900 carros, né? E se você pega a publicidade da época, e eu conversei muito com meu pai também sobre os edifícios garagem, era esse momento de o futuro chegou, né? As publicidades, inclusive, vendiam essa ideia de a máquina que vai se ocupar da sua máquina, né? De um certo fetiche pelo carro, que é esse edifício completamente mecanizado, que você chega, uma máquina puxa o seu carro para dentro do elevador e o elevador se ocupa de levar o carro para dentro. Então, que nenhuma pessoa ia encostar no seu carro, né? Mas a minha aproximação com esses edifícios, ela se dá muito ao fazer o centro. A forma física desses edifícios me atraiu. Eu fotografei eles por fora e um dia eu tive a curiosidade, a simples curiosidade, não, eu preciso ver esse prédio por dentro. E pedi para uma pessoa da porta se eu podia entrar. Ele me levou para uma viagem de elevador num desses prédios, que para mim foi uma experiência incrível, assim, eu preciso fotografar isso aqui, porque são prédios completamente vedados, não tem entrada de luz, tem pequenos respiros, e esse elevador industrial que sobe e desce, e que ele ilumina o prédio, porque ele tem as luzes próprias, um barulho interno de uma máquina completamente mecânica, então uma tecnologia completamente mecânica, sem nenhuma não é uma tecnologia eletrônica, né? Assim, ela é mecânica. E o que me interessou muito depois, então eu começo a frequentar esses espaços, fotografar eles por dentro, né, com a câmera de grande formato, de novo,
E aí foi todo um processo de descoberta, primeiro de entender que isso que eu acho que molda muito o trabalho, entender que a minha experiência foi me mostrando que eu estava dentro de um corpo mecânico com funcionamento rítmico associado às necessidades e demandas da cidade, né? Mas que, ao me colocar dentro desse corpo, eu sempre a minha imaginação me levava sempre para a experiência de que, se São Paulo tem uma entranha, isso é São Paulo por dentro, né? Então eu faço todo um processo nesse trabalho que é de fotografar esses prédios e assim como no centro tem um processo muito que acontece primeiro de forma intuitiva, mas depois na edição muito pensado, de retirar qualquer elemento que pudesse, de certa forma, marcar esse tempo presente na arquitetura, esse tempo, o tempo presente no sentido, né, no caso dos edifícios garagem, vocês vão ver, não tem nenhum carro dentro do edifício, justamente para mostrar a crueza desse espaço, mas para, de certa forma, poder pensar esse espaço em todo o tempo de existência desses edifícios, né, dos anos 60 em que ele foi construído e até hoje em que ele continua funcionando, né? Era muito um encontro com esse corpo mesmo. E aqui teve um outro processo que para mim foi muito interessante de descoberta, que é essa imagem, por exemplo, são 2 horas e meia de exposição, né? A câmera aberta por 2 horas e meia no fosso do elevador e eu fiquei sentado lá embaixo esperando a foto. Eu fiquei 5 horas no fosso do elevador para fazer 3 imagens e nessa vivência de baixo eu olhava toda a mecânica do prédio funcionando e isso me fez de novo partir para a construção desse trabalho como quase que um dissecamento desse corpo, que isso se dá no livro depois de uma maneira, um percurso por esse corpo, também mediado pela experiência do som, né? Esse trabalho ele depois foi uma parceria com o Museu da Cidade de São Paulo, né? Que eu acho que ele tem um pouco aí a função do arquivo público de Lisboa, ele guarda parte do acervo fotográfico da cidade. E esse trabalho foi uma exposição nesse espaço, uma exposição que contava com as fotografias, uma instalação sonora e um vídeo. Esses são prateleiras, né? Prateleiras ocas no meio, em que o elevador sobe e desce. E aí, como acho que isso está muito presente no centro também, tem um processo muito intenso de descrição, né? Por isso também que a câmera de 4x5 é tão importante para mim, que é essa capacidade de descrever a superfície das coisas. Muitas vezes até chegando muito perto delas. Isso é uma marca de escapamento na parede. E o livro do garagem, depois eu posso mostrar, eu vou passar as imagens, eu vou só mostrar os livros fisicamente, ele acaba sendo ritmado e editado pensando no som mecânico desses prédios. E ele é todo subdividido por páginas pretas que marcam esse ritmo, e sob as páginas pretas a gente imprimiu uma imagem do som, né? Um trabalho feito por uma artista que é a Sara Garçan, que ela pegou o som que eu tinha produzido e transformou em imagem. Mas e aí no Garagem Automática eu
eu só fotografo, eu entrei dos 38 prédios, eu entrei em 16 deles. E eu comecei a entender nesse processo o que são elementos que existem em todos os edifícios garagem. Quais são os elementos que não são particulares, mas são os elementos que fazem desse prédio um edifício garagem. E eu fotografo esses elementos. Mas é muito pensando, de novo, nessa chave da experiência de estar lá dentro. E tanto é que não tem uma preocupação em descrever também esse elemento, o prédio como elemento exterior colocado na cidade, mas muito esse espaço interno mesmo. É isso, deixa eu parar aqui e eu vou mostrar para vocês só. Vocês estão me vendo? Ok, né? Sim. Só mostrar os livros, né? Eu acho que só para terminar, o Centro é um livro menor, pequeno, muito pensado para ser livro. Esse trabalho foi sempre pensado para ser livro. E quando eu fiz o trabalho, o livro eu fiz com a Bia Matucci, uma designer brasileira, e ele tem esse elemento um pouco de ir também para a essência do objeto, assim, né, do livro nu, dos materiais. Então, quando você tira, ele é completamente branco, não tem nenhuma imagem, e é quase como se só o miolo do livro, né? E o Garagem Automática é um livro maior, e as páginas pretas que são né, então as imagens são muito sangradas, mas o livro também existe o elemento do branco, né? O papel é muito branco, porque essa era a minha experiência um pouco dentro do prédio, né? De o olho começa a se acostumar com essa escuridão e às vezes ele é cegado pela luz do elevador ou por um farol que se acende, né? Então essa experiência do claro e escuro é muito intensa e tem essas subdivisões em preto que tem um ruído que é difícil de ver aqui, mas que existe um ruído que vem do som dos prédios, né? Mas eu acho que é isso, assim. Eu acho que não sei se eu me alonguei demais, mas eu acho que é isso. Os trabalhos nascem muito desse encontro com o próprio espaço, assim, de estar lá dentro, de estar na rua, de estar de frente com o espaço, percebendo ele com o corpo e com essa câmera que também exige uma presença física muito específica, né? Eu acho que é isso. Tá bom. Obrigado, Filipe. Obrigado. Não sei se eu falei pouco, se eu falei muito, eu não quero alongar muito. Excelente, sim. Mesmo horas. Tá ótimo. Nélio, como fazemos? Temos agora, se calhar, tínhamos agora um momento para perguntas e para conversarmos um pouco, depois fazíamos um intervalo antes da conversa final. É melhor, não é? Assim, Sim. Então, se alguém tiver alguma questão, algum comentário. Posso? Sim, claro. Miguel, sim. Olá, Humberto. Olá, Miguel. Olá, Filipe, obrigado. Tinha aqui duas questões, um pedido de esclarecimento para ti, Humberto, e depois uma questão para o Filipe. Vou colocar as duas de seguida. Humberto, tu falaste a dada altura aqui de uma relação, o termo é meu, não é teu, mas vamos dizer, numa relação de antagonismo entre a fotografia e a arquitetura, no sentido em que o fotógrafo se adapta ao espaço e a arquitetura como que se impõe sobre o espaço. E eu queria que tu comentasses esta relação que fizeste a partir aqui da ideia do fotógrafo também como alguém que isola momentos, não é? Que através do enquadramento e através da escala faz uma escolha também e
E isso, em particular, e a questão acaba por ser esta, se não achas que o fotolivro pode ser lido quase no mesmo sentido do percorrer do espaço na arquitetura, e estamos aqui muito com relação com o André Cepeda e com o Filipe Russo, que tu colocaste aqui. E a segunda questão, já agora também podes respondê-la, Humberto, mas era particularmente para o Filipe, que era com esta relação da máquina de 4 por 5 polegadas, se não há uma espécie de anacronismo, não é? De uma máquina que tem um tempo tão próprio e tão, eu não quero usar antiquado, não é? Vou dizer, mas que há uma propriedade temporal muito diferente na máquina do grande formato em relação a coisas que são muito rápidas e que, apesar do caráter escultórico, que me parece, e de um certo monumento ao pequeno e ao efêmero, são efêmeras. E queria lançar esta questão aqui para o Filipe, e obrigado uma vez mais pelas comunicações. Ok. Eu posso, calhar, começar por responder. Obrigado, Miguel, pelas perguntas boas. Mas esta última coisa que disseste antes disto sobre o livro traçar também o meu percurso, a Susana Martins fez falou muito bem sobre isso na primeira parte da parte da manhã, acerca da forma como a própria forma do livro acaba por mimetizar ou por apresentar-se em paralelo com os trajetos que se faz na cidade. Tu fazes uma coisa um bocadinho diferente, que é sugerir uma analogia entre isso e a arquitetura. Aquilo que eu quis sugerir não vai de maneira nenhuma em oposição ao que acabaste de dizer. Apenas o que eu queria dizer é que a arquitetura produz alterações no mundo. A fotografia não. Tu podes fotografar, podes acrescentar coisas ao mundo, podes fazer livros, etc. Mas tu deixas as coisas como as encontraste, a não ser que sejas um Jeff Wall ou um género de fotógrafo com um certo tipo de prática. Mas eu estava a pensar numa coisa que tinha dito o Pedro Tria de manhã, neste ideal de posição fotográfica como a do anjo do Wim Wenders. Alguém que é um observador cujas asas dependem de não interferir. Eu estava a falar sobre esta analogia e desanalogia entre a fotografia e a arquitetura, tem a ver com isso. Ambas, tal como acabaste de dizer, são formas de organizar o espaço, não é? E de produzir uma coisa que organiza o espaço. Mas a diferença é que, e eu usei aquela distinção da filosofia política e da filosofia moral, a distinção entre ises e oughts, não é? A arquitetura é acerca de oughts, é acerca da maneira como o mundo deve ser. E acaba por tentar melhorar um bocadinho o espaço, não é? Ou dar-lhe um determinado uso que o transforma. A fotografia não, a fotografia simplesmente mostra, não interfere, não é? Deixa o mundo como está. E, portanto, daí aquela a minha ideia de que existe este conflito que é vivido por muitos fotógrafos, o conflito entre achar que as coisas não estão como deviam ser e achar que as coisas estão exatamente como deviam ser. Isto é, precisarmos de que elas sejam como são, ainda que desejássemos que elas fossem de outro modo. É um paradoxo, é uma tensão que eu tentei descrever justamente por via desta analogia ou desta desanalogia com a arquitetura. Mas acho que agora vou dar a palavra ao Filipe para ele responder o resto a respeito da câmara grande formato, que não me parece... eu não sei se é anacrónica, é como dizer que os óculos são anacrónicos. É uma coisa que funciona de uma certa maneira. Não é preciso melhorar muito. A diferença entre o óculos e o Google Glass, não é? O Apple Glass vai aparecer com apps e não sei o quê, e nessa altura vamos todos dizer, mas porquê é que continuam a usar óculos como os outros? Não é porque estes funcionam muito bem. Na verdade, eu vou responder as duas, assim. Eu acho que me entrega muito a primeira também. Eu acho que essa analogia que o Humberto trouxe, eu fiquei pensando porque eu tenho uma aproximação com a arquitetura, assim, né? Eu tenho uma aproximação na minha prática, eu tenho uma aproximação também com o trabalho, assim. Eu acabo fazendo alguns trabalhos com arquitetos, assim, né? E eu fiz, inclusive, eu tenho um grande amigo de troca
que é um amigo para conversas, assim. A gente conversa muito sobre fotografia, sobre arquitetura, sobre a vida, que é o Gustavo Trabo, que é um fotógrafo brasileiro contemporâneo, que está indo para um caminho assim de muita consagração, é uma super cabeça, assim. A gente fez um livro junto, que é esse livro aqui, Immeasurable Shadow, que é um livro que trata da sombra a partir de uma conversa em que a gente aproxima as minhas fotografias de desenhos e esboços arquitetônicos do Gustavo, né? E nesse processo a gente chegou né, eu acho que a fala do Humberto para mim tem um sentido que é muito evidente ao ver o processo do Gustavo, por exemplo, em que ele parte de um pequeno objeto que ele equilibra para gerar uma sombra e uma força. Ele parte de um pequeno gesto e vai para o mundo, né? E vai para um prédio físico no espaço, né? E para mim o que eu faço é o oposto dele, né? É completamente o oposto. Eu estou no mundo e e tento ir para uma redução, assim, né? Não sei se redução, não é redução, eu tento ir para uma síntese, talvez, para uma ideia, né? E então são gestos quase que opostos, assim, né? Mas que tem muita proximidade na maneira de pensar em uma série de coisas, né? Né, acho que de manhã também se falou da questão da atmosfera, né? Isso é uma outra questão que para mim me interessa muito. E quando eu converso com o arquiteto, com o Gustavo, é uma questão que permeia muito a prática dos arquitetos também, essa questão da atmosfera, né? E aí, em termos, para responder da câmera de grande formato, né? Eu acho que sim, ela tem muito marcada uma temporalidade ou outra, assim, né? Eu acho que na minha experiência de estar com ela na rua, inclusive na memória das pessoas na cidade, essa câmera ela está associada com outro tempo, né? Eu acho que São Paulo tinha vários no centro da cidade, você tinha vários fotógrafos lambi-lambi, que a gente chamava, né? Que são os fotógrafos retratistas que usavam câmeras de grande formato. E muitas vezes eu fui, por pessoas mais velhas, aproximado com essa memória associada a essa câmera, né? Mas, para mim, existe ela como objeto, assim, em termos técnicos, ela tem ela faz muito sentido para mim, de novo, pensando essa relação de economia, né? Ela, por mais que ela seja uma câmera grande, para mim ela é um objeto muito simples, né? E ela tem o que essencialmente precisa ter para se produzir uma fotografia. Assim. E ela, com essa câmera eu consigo, né, aquilo que o Humberto também trouxe de um texto que eu escrevi para a revista Old, que ela me permite os processos físicos da grande formato me ajudam muito a buscar esse desligamento ou essa sintonia com o espaço da cidade que me permite produzir, assim. Então eu não de maneira nenhuma a minha relação com ela é anacrônica, assim. Ela mas ao mesmo tempo ontem, né, acho engraçado, ontem eu estava conversando com uma vizinha minha que não é fotógrafa, que eu dei de presente meu livro, e ela fez essa associação. Por exemplo, ao falar do centro, ela fala que para ela tem muita dificuldade de entender o tempo em que essas imagens foram feitas.
para ela é muito difícil de marcar a temporalidade histórica daquelas fotografias e também de associar elas a qualquer geografia específica. Isso é a minha vizinha falando. E quando a gente conversou da câmera de grande formato, para ela fez muito sentido justamente por esse anacronismo temporal que você trouxe. Então, é isso. Acho que é isso. Eu tinha também uma questão, não sei se mais alguém quiser. Eu tinha também uma questão. Sim. Não sei se o Miguel quer dizer mais alguma coisa. Não, só obrigado. Só um pequeno, eu se calhar escolhi mal a questão do anacronismo, é por uma relação, a Câmara, e talvez a Câmara de grande formato traga isso também, que é uma relação de proximidade com o espaço e com os elementos que nos são ali colocados, não é? Mas que vem de uma observação do espaço que tem, quando eu dizia uma temporalidade diferente, é essa, não é? Com relação àquela imagem que leva 2 horas e meia a fazer. E com o tempo que nós temos, ou seja, obriga-nos a parar e obriga-nos a fazer uma série de coisas que não são muito contemporâneas, digamos assim, mas que nos dá acesso a uma tipologia de imagens que o é. Pronto, só para fazer este reparo, não tenho nada contra as câmaras técnicas, antes pelo contrário. Sim, sim. Claro. Eu tinha uma questão também para o Humberto e para o Filipe também, ou para os dois simultaneamente. E aprende-se com o exercício de afinidades que o Humberto fez no início entre o trabalho do Filipe e do André Cepeda. E a dado momento falavas em como o caminhar não tinha a ver com Flannery, e concordo com isso, mas ao mesmo tempo fiquei a pensar num gesto do Flaner, ou numa capacidade que também está intrínseca ao Flaner, pelo menos como essa figura é caracterizada, que é a sua capacidade de seguir vestígios, não é? A sua relação com elementos fisionómicos da cidade, não é? Essa coisa do vestígio, de procurar o vestígio, porque ao ver depois as imagens do Filipe, todas elas me evocavam a questão da pegada, a questão da ausência, parece que há qualquer coisa que se ausentou, não é? E aquilo que o Filipe também agora dizia, como a cidade não parece não ter um tempo, parece que é uma cidade suspensa, não é? E ele falou no domingo, não é? E acho que uma das fotografias é daquela estrutura arquitetónica e urbana que é o chamado minhocão, não é? O elevado, como se chama, não é? Que é extraordinário, porque ao domingo para, não é? Tudo. Então esse grande viaduto que vai para o coração da cidade entra em suspensão, não é? E esse acaso da fotografia que tem o ônibus parece mesmo um acaso, só entrou por acaso, todo o resto está em suspensão, todo o resto está num domingo, está nesse domingo antes de ser invadido pela vida das pessoas que vai transformar o espaço, não é? Então, acho que, não sei se é um Flaner da suspensão, não sei se poderia ser assim, um Flaner da suspensão, que nos está a mandar vestígios, tal como se calhar não sei se essa quebra da totalidade que referias, acho que é muito bem vista essa questão da quebra da totalidade na passagem para o livro, ainda assim, olha, estou a quebrar a totalidade, mas estou-vos a mandar vestígios, agora sigam o que é que... Sobre a questão do Flaner, aquilo que muitas vezes imaginamos os fotógrafos por comparação com a ideia de Flaner, não é? E eu acho sempre piada a isso, é porque as pessoas que dizem isso não sabem bem o que é um fotógrafo. Muito mais um fotógrafo de grande formato. É que tu vais carregado com muita coisa às costas. Um Flaner, se tivesse de carregar o que um fotógrafo carrega, não ia passear, não ficava em casa. Ou então comprava uma câmara digital e pronto. E aí, depois, se calhar, a prática fotográfica já se aproxima mais da Flannery. Mas o género de prática de que estamos a falar dá trabalho, dá muito trabalho. Ficas cansado. Não é? É claro que existe a afinidade da procura de vestígio e do modo de atenção, mas se quiseres, o Flaner tem uma maneira um bocadinho mais preguiçosa de fazer isso, não é? O fotógrafo
cansa-se, não é? Cansa-se a sério. Vai para casa com as costas e depois é preciso revelar. E quer dizer, há todo um trabalho. O flaneur não se dá trabalho, não se dá esse trabalho, nem durante, nem depois. O fotógrafo vai, encontra e depois revela, imprime, sequencia, anda para a frente, para trás, frustra-se, chora, volta lá, dá-se a trabalhos que o flaneur jamais se daria. Um bom flaneur simplesmente só quer passear, não quer ter estes trabalhos. Portanto, era aí que eu estava a querer chegar. Eu também não tenho muito essa... Né, sempre que eu me aproximei dessa figura do flaneur por leituras, eu nunca não me identifico assim com a figura e eu acho que por muitas dessas questões que o Humberto trouxe, eu acho que tem uma questão de tempo também, temporal, né, de um romantismo, assim, para mim não tem muito sentido, mas essa questão que você traz do vestígio me interessa muito, assim, isso é parte, acho que uma parte enorme do meu trabalho e da minha atenção, assim, né? Eu estou sempre mapeando esses vestígios. Na verdade, muitas vezes é por eles que eu chego nos trabalhos, assim, porque inclusive tem toda uma parte de objetos, de coletas de coisas que eu não uso nos trabalhos, mas que são muito importantes para me relacionar com o espaço. Assim, muitas vezes eu coleto coisas que vão se acumulando no meu estúdio e que estão muito ligados a essa ideia de vestígio, né? E a câmera ela é muito boa para isso, né? A fotografia, assim, é o que ela dá, né? Essa ideia de que a câmera, a única coisa que ela faz é lidar com a superfície do mundo, assim, a gente não tem outro, a gente está o tempo inteiro buscando lidando com a superfície do mundo, assim, ela só tem essa capacidade de escrever o que está na superfície do mundo, e aí na esperança de que através desse processo de descrição a gente vai chegar num lugar que vai para além da superfície, né? Que vai ser que vai muito além da superfície, mas no fundo é esse o, né? Eu acho que até se a gente pensar, e aí voltando uma referência histórica muito clara, muito óbvia disso, mas se a gente pensar nas primeiras fotografias de guerra, né? Elas eram a única coisa que o fotógrafo podia fazer era buscar esses vestígios do que já tinha acontecido, do que tinha ficado ali, né? Não existia a possibilidade de fotografar a ação, né? Não pode, é que as pessoas põem isso no meio da rua como os palhaços. Miguel, Miguel, tens o som microfone ligado. Bom. O microfone está ligado, desliga aí. Então, acho que essa ideia de vestígio é muito... E o centro tem isso, né? No centro, eu acho que são esses elementos, alguns vestígios mais humanos, outros, mas com certeza isso. E o garagem automática é o vestígio do tempo, do funcionamento da máquina, do carro, né? Da fumaça, da fuligem, todas essas camadas e rastros e vestígios que vão se impregnando na superfície do prédio, e que são os elementos que eu uso para construir o trabalho, né? Posso fazer mais uma coisa, Nélio, para separar subscrevo completamente tudo isto que o Filipe estava a dizer, e enquanto ele estava a falar pensei numa outra coisa. É que tudo isto, toda esta busca que o Filipe está a descrever, presume da parte do fotógrafo uma luta constante consigo próprio. E isso nunca acontece com o flaneur. O flaneur está só a fruir. Né? Um fotógrafo está numa luta consigo próprio. Estás a perceber? Era isso que eu queria dizer. Bom,
Não sei, talvez agora toma tu conta da questão. Não sei se querem fazer um pequeno intervalo antes de começarmos a segunda. Sim. São 4:15. Fazíamos um intervalo de 5 minutos também, tal como fizemos na manhã. Ok. E às 4:20 voltávamos para a conversa, não é? Com o André e com o David. Não é? Pode ser daqui a 5 minutos? 5 minutos. Obrigado por terem vindo. Até já.